Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula vai ensinar esse lindo coraçãozinho com essa pombinha branca, né, vermelha, o símbolo aí da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E atrás eu pus essas siglas IURD. Foi uma seguidora aqui do canal que pediu, já faz um certo tempo. Ela e mais umas outras pediram. Então, hoje eu resolvi vir ensinar aqui pra vocês do modo que eu faço, tá? Esse tamanho desses corações é o mesmo dos vídeos anteriores aí que eu tenho de corações. Todos eu faço do mesmo tamanho, tá bom? Então, pra fazer esse lindo modelinho, eu vou usar pérolas número 4 vermelha e número 4 branca. Vou usar o nylon, eu tô usando 35, uma perninha só do fio, tá? Não tô usando fio duplo, mas é de cada um também. Um alicate para puxar o fio, um outro para cortar. E minha assistente aqui, inseparável. E um acessinho de chaveiro, tá bom? Então, para começar, vamos lá a videoaula. E lembrando que vai dar duas partes, tá? A primeira parte eu vou fazer a frente e a segunda parte vai ser as costas, tá bom? Então, quem não é inscrito aí no meu canal, vamos se inscrever, deixar um joinha. Quem puder ajudar a compartilhar meus vídeos nos grupos do Face, do WhatsApp, nas comunidades aí de artesanato, né? Fico muito agradecida, tá? Lembrando também que esse coraçãozinho aqui é crédito à artesã Daphne, aí do grupo do WhatsApp. Foi ela que me cedeu o gráfico, tá? Pra mim conseguir fazer. Então, vou colocar 4 pérolas número 4 na agulha. Bom, vou colocar 4 pérolas número 4 vermelha na agulha, dei uns 2, 3 nozinhos aqui e vou esconder o nozinho, ó, dentro de qualquer uma das pérolas que tiverem aqui. Eu vou fazer o total de 9 módulos de 4 como esse. Então, eu vou colocar 3 pérolas número... Aí, eu vou colocar 3 pérolas, né, número 4, entro nessa aqui do meio. Vou fazer o total de 9. Ai, como é que entupiu aqui? Porque às vezes o nó fica guardado aqui, fica difícil. Vou fazer o total de 9 módulos. Lembrando aí que é crédito artesã Daphne, tá? Daí dos grupos aí do WhatsApp, que eu pedi o passo a passo pra ela. Eu tinha um gráfico de uma outra artesã e ela que me ajudou a diminuir esse aqui. E eu modifiquei pouca coisa, tá? Ó, já fiz 2 módulozinhos de 4. Eu vou fazer 9, tudo vermelho, tá? 9. Ó, 1, 2, ó, 3 pérolas número 4. Vou entrar aqui. Lembrando que todos os meus coraçãozinhos aí são o mesmo tamanho. 3, é que eu tô guardando a rebarbinha aqui do fio dentro das pérolas. Eu não gosto de cortar tudo. Eu acho que dá mais segurança, ele é envolvido em outras pérolas, tá? Mas aí também é de cada um. Ó, já fiz 3 módulozinhos de 4, ó. 1, 2, 3, vou fazer 9, tá? Então, vou fazer mais um. E vou fazer 9. Ó, 4. Ó, 3 pérolas número 4, entro aqui sempre nessa do meio. Então, aqui já tem 4 módulozinhos, né? De 4. Vou fazer mais 5 aqui, ó. Ando nessa daqui, paro aqui na do meio, ó. Sempre eu vou parar na do meio. Então, já fiz 4 módulos de 4, ó. Vou fazer mais 5 e já venho mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, meus seguidores, fiz 9 módulozinhos de 4, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, o meu fio tá do lado de dentro aqui da minha traminha aqui do meu coração, tá? Lado de dentro. Não tá nessa última aqui, ó. Nessa aqui que eu tava indo pra fazer, por exemplo, 10, fosse fazer maior, né? Então, todos os meus coraçõezinhos são o mesmo tamanho. Tá nesse do lado de dentro. Agora, eu vou colocar 3 pérolas vermelhas. Tudo é número 4. Então, não vou ficar falando toda hora a numeração, tá? Então, eu coloquei 3 vermelhas. Vou entrar nessa aqui, ó, da lateral. Porque aqui é minha viradinha do meu coraçãozinho, tá? Ando essa vermelha da lateral.
Aí, ando essa 4 aqui da lateral de fora, né? E vou parar nessa aqui do meio, ó. Que eu vou continuar a outra bandinha aqui, ó, do coraçãozinho, tá? E peço, gente, que vocês ajudem a divulgar aí meus vídeos. Quem gostou aí do coraçãozinho, deixa um joinha aí, compartilha o vídeo, comentem, tá? Não custa nada, eu vim gravar aqui de bom agrado. Então, não custa nada vocês dar uma forcinha aí pro canal, tá bom? Então, tá saindo nessa do meio, vou colocar mais 3 vermelhas e entro nessa do meio. Vou andar essa vermelha do lado de dentro, né, do coração, e vou parar aqui na do meio. Eu vou fazer o total de 5 módulos de 4, contando com essa da viradinha. Então, tem 3, vou fazer mais 2. Ó, agora tem 5 módulos de 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa outra bandinha aqui do meu coração, né? Agora, eu vou colocar 2 vermelhas e uma branca. Meu fio tá aqui em sentido pra baixo, né? Ó, 2 vermelhas e uma branca. Aqui também tem que ter 9 módulos de 4, tá? Então, tem 5. Agora, é o sexto, né? Ando essa aqui da lateral e vou parar nessa aqui do meio. Vocês observando, ficou uma pontinha branca pro lado de dentro, né? Aqui do coraçãozinho, já é o desenho da pomba, né? E vou parar sempre nessa do meio, por enquanto, tá? Então, já tem 6, né, módulos de 4. Vou fazer mais 3, tudo vermelho. Aqui, completei mais 3, então ficou 9, tá? Ó, 9 pro lado de cá e 9 módulos de 4 pro lado de cá. Deixa eu ver se fazendo assim fica mais fácil vocês verem, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 4 módulos de 9 para cada lateral desse coração, tá? Então, vamos continuando aqui. Eu vou colocar agora, tá saindo nessa pérola, ó, do lado de dentro, vermelha. Eu vou colocar 4 pérolas agora, vermelha na agulha. 4 pérolas, número 4, vermelha. Aí, eu afasto, aproximo ali, né, do meu coração, afasto 3 e volto a minha agulha só dentro dessa, ao contrário, assim, ó. Ao contrário, eu cruzo, né, com a linha nessa daqui, fazendo um módulozinho de 4 aqui, no meu varalzinho aqui à parte. Porém, eu vou aproximar, ó, aqui do meu coração, tá? E agora eu vou colocar, dar uma viradinha, né, que tem que ficar assim, ó, certinho assim. Agora, eu vou colocar 2 pérolas vermelhas, número 4. Tá saindo nessa do módulozinho 4 que eu fiz a parte. Entro nessa número 4 aqui da minha base, né? Que tem os 9 módulos de 4 aqui. Eu entro nessa última aqui, ó. Com 2 pérolas vermelhas. E puxo. E saio nessa vermelha aqui, ó, do meio desse módulozinho que eu fiz a parte. Vou andar essas 2 que eu acabei de colocar e uma da minha base. Essas pérolas aqui que fica pra dentro, eu chamo de base. Quem acompanha aí meu canal já sabe as nomenclaturas aí que eu dou pro meu trabalho, né? Mas, gente, sem criticar, tá? Que tudo que eu faço aqui nesse meu canal e no outro, que é o Chinelos Nise, o pessoal critica. Eu fico até desmotivada de gravar vídeo. Então, tá saindo nessa vermelha da base, entro na vermelha do meio aqui, ó, com 2 pérolas vermelhas. E puxo. Ainda se fosse críticas construtivas, ficava de boa, mas o pessoal critica tudo que a gente faz. Agora, eu vou sair nessa vermelha da base e nessa vermelha aqui do meio. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca, que já vamos começar o desenho da pomba, tá? Ó, uma vermelha e uma branca, tá saindo na vermelha do meio, entro na vermelha da base aqui, ó, que tá perto da branca aqui da base, com uma vermelha e uma branca. Vou sair nessa vermelha do meio aqui pra fora, e vou andar essas 2, essa vermelha e branca que eu acabei de colocar, e essa branca aqui da minha base. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Pego 2 pérolas brancas, tudo número 4, tá?
Tá saindo na branca da base, entro na branca aqui do meio, ó, com duas brancas. E puxo, ando essa branca aqui da base e saio nessa branca aqui do meio, ó, pra fora. E lembrando que os anúncios aí do vídeo também não sou eu que coloco, é a própria plataforma do YouTube. Então, quem puder não pular, eu agradeço, isso ajuda muito o canal também, tá, gente? No crescimento do canal. Tá saindo na branca do meio, vou colocar uma branca e uma vermelha e vou entrar aqui na vermelha da base. Ó, entro na vermelha da base e puxo. Aperto bem. Agora, saio nessa branca aqui do meio e vou andar essa branca e vermelha que eu acabei de colocar e uma vermelha aqui da base e vou colocar. Então, tô saindo nessa vermelha da base, né? Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca e vou entrar nessa vermelha do meio, ó. Tô saindo na vermelha da base, assim. Ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. Puxo. E puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Tá saindo na vermelha do meio, vou entrar nessa vermelha da base, ó, com duas vermelhas. E puxo. Aperto bem. Ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da base, ó. Agora é a junção dos dois corações. Das duas bandas. Desculpa, gente, eu tô muito ruim da garganta. Ando essa vermelha da base do lado de cá. E vou colocar uma única pérola vermelha, que é pra fazer a junção, né? Então, tá saindo na vermelha da base do lado de cá, ó. Aquela primeira ali. Vou entrar nessa vermelha do meio da bandinha de cá, onde eu tô finalizando, com uma única pérola vermelha. Dou uma apertadinha, ó. Vai unindo, né, o coraçãozinho. Ando novamente essas duas vermelhas aqui de baixo, ó. Com a agulha em linha reta. E vou sair nessa vermelha solitária que eu acabei de colocar. E agora, eu vou colocar duas vermelhas. Tá saindo na vermelha solitária. Entro nessa vermelha, ó, da base. Tô trabalhando esse outro lado, tá? Coloco duas vermelhas e entro com a agulha. Puxo. Ando essa vermelha solitária daquela hora. E vou andar essas duas que eu acabei de colocar e uma vermelha aqui, ó, da minha base, do outro lado, né? Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Deixa eu puxar meu fio. Ó, vou colocar agora uma vermelha. Eita, a branca saiu correndo. Que pérola é dinheiro, gente, não deixa perder uma. Tá caro. Então, coloquei uma vermelha e uma branca. E vou entrar nessa vermelha do meio aqui, ó. Com uma vermelha e uma branca. Tá? Ó. Agora, eu ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. E vou colocar uma branca e uma vermelha. E vou entrar na vermelha aqui, ó, da minha base, da outra banda do meu coração. Puxo, saio nessa vermelha do meio pra fora, ando essa branca e essa vermelha que eu acabei de colocar e ando uma vermelha aqui da minha base. Agora, eu vou colocar... Tá saindo na vermelha da base, agora eu vou colocar duas brancas. Pego duas brancas, tá saindo na vermelha da base, coloco duas brancas e entro nessa vermelha aqui, ó, do meio. Puxo, ando essa vermelha da base e saio nessa branca do meio, que eu acabei de colocar, e vou colocar uma branca e uma vermelha. E vou entrar na vermelha da base.
e puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora. Ando essa branca, essa vermelha que eu acabei de colocar. E a vermelha aqui, ó, da base. E vou colocar duas vermelhas. E entro na vermelha do meio, ó. Puxo. Ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Vou colocar novamente duas vermelhas. E entro na vermelha da base aqui, na última dessa fileira, né? E puxo. Saio, ó, na vermelha da base. Ó, vermelha do meio. Ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e vou colocar três vermelhas. Lembrando que onde vocês tiverem dificuldades, aqui nesse canto direito aqui, ó, tem 3 pontinhos, tem como reduzir a velocidade do vídeo, ficando em câmera lenta, né? E assim facilita vocês estarem vendo, aprendendo, fica um pouco mais devagarzinho. Tá saindo nessa vermelha aqui, do meio, né? Coloco 3 vermelhas e entro nela mesma, ó, com 3 vermelhas. E puxo. Ó, como já tá ficando. Aqui vai ficar uma sequência de 6 pérolas pra cá, 6 pra cá, 9 aqui embaixo, 3 diagonal e 4 em cima, tá? Agora, eu vou voltar minha agulha dentro dessas 3 pérolas que eu acabei de colocar. Dentro das 3 não, dentro só de 2. Dentro de 2 pérolas que eu acabei de colocar. Vou colocar 4 pérolas no fio, que é aquela viradinha, tá? Então, eu coloco 4 pérolas. Ó, aquele varalzinho que eu faço um módulo separado, ó. Coloco, tá saindo... Vou virar assim, fica mais fácil, tá? Só virei, tá, gente? Ó, andei só em 2, das 3 eu só andei em 2, tá? Então, tô virando. Meu fio tá saindo nessa pérola aqui, ó, da lateral de fora. Então, eu coloquei 4 pérolas vermelhas, afasto 3 e cruzo, né, entre com a agulha, ó, nessa vermelha que tá aqui próximo, formando um módulozinho de 4 aqui à parte, porém, eu aproximo tudo, ó, ficando assim. Aqui, no caso, eu vou ter que andar nas 3 que eu acabei de colocar, pra ficar na posição certa, né? E uma aqui, ó, da minha base. E puxo. Ó, já fica uma sequência aqui em linha reta, né? Agora, eu vou colocar uma aqui, gente, na viradinha eu falei que era 4 vermelhas, né? Mas não, é 3 vermelhas e uma branca, tá? Eu errei, foi sem querer, tá? Então, é 3 vermelhas e uma branca. E vou afastar essas 3, né? As 2 vermelhas e uma branca, a última. E cruzo nessa última vermelha aqui, ó. Cruzo nessa, fazendo um módulozinho assim de 4, aproximo. Só aqui que eu errei, que eu falei que era 4 vermelhas e 3 vermelhas e uma branca. Volto com a minha agulha dentro de todas essas que eu acabei de colocar. Ó, dentro de todas. E uma vermelha aqui, ó, da minha base. Ficando assim, ó. Tá vendo? Com essa sequência aqui. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Coloco uma vermelha e uma branca. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Tá saindo na vermelha da base, coloco uma vermelha e uma branca e entro na branca. Puxo, ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. E agora, eu vou colocar duas vermelhas. Aliás, de vez eu colocar 2 vermelhas, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Tá saindo nessa, vou virar assim pra ficar mais fácil, tá? Então, tá saindo nessa aqui do meio, né? Então, eu vou colocar uma branca, eu virei, só virei, tá? O coraçãozinho, eu não mudei nada aqui, não acrescentei nada. Eu tava vindo de lá pra cá, ó, né? Coloquei a
as 3 vermelhas e a branca, fiz aquele varalzinho, voltei minha agulha dentro das 3 pérolas e da branca e uma da base, e coloquei uma branca e uma vermelha e andei uma vermelha da base, né? E tô saindo na vermelha do meio. Eu só tô virando assim pra ficar mais fácil, tá? Agora, tá saindo nessa vermelha do meio, vou colocar uma branca e uma vermelha e vou andar a vermelha aqui, ó, da minha base, ó. Só virei o coração, gente, eu não fiz nada diferente aqui. Tô saindo nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora com meu fio. Vou andar essa branca, essa vermelha que eu acabei de colocar e uma vermelha da minha base, ó. Puxo e vou colocar uma vermelha e uma branca agora, ó, uma vermelha e uma branca, e vou entrar na vermelha do meio, ó, tá saindo na vermelha da base, coloquei uma vermelha e uma branca, e vou entrar nessa vermelha aqui, ó, do meio. Daí, ando nessa vermelha aqui, né, ando essa vermelha da base, e saio nessa vermelhinha aqui do meio pra fora, e puxo. Tive que trocar meu fio, gente, que acabou. Então, eu tô saindo nessa vermelha aqui do meio, né? Agora, eu vou colocar 2 brancas. Até o meio aqui, ó, vai ser tudo branca. Pego 2 brancas. Tá saindo essa vermelha do meio, entro na branca da base, ó, com 2 brancas. E puxo. Eu já peguei um fio grande, mas eu ainda tenho que fazer a outra parte, né? Pra poder costurar. Ando. Ai, gente, deixa eu ver se é assim. Calma aí, só um minuto. É assim mesmo, tá? Coloquei 2 brancas, saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. Que tem hora que eu tenho que verificar, né, gente? Porque como eu faço um pra depois fazer o outro, né? Então, tem que fazer direitinho pra não ter erro. Ando essas 2 brancas que eu acabei de colocar e ando uma branca aqui da minha base. Até o meio, mais ou menos, aqui vai ser tudo branca. Então, coloco 2 pérolas brancas. Tá saindo na branca da base, entro na branca aqui do meio, ó, com 2 brancas, mas ficou um coraçãozinho muito lindo, né? Então, ajudem a divulgar aí, gente, por favor, nos grupos, né? Do Face, do WhatsApp, fazer a corrente do bem, não custa nada, né? Ajudar o próximo. Ando essa branca da base e saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora. Puxo. Acho que até exagerei no tamanho do fio. Agora, eu vou colocar 2 brancas e entro na branca da base. Porque todos os meus coraçãozinhos eu faço 2 corpinhos, né? Então, por isso que eu pego um fio grande pra grudar a outra parte, né? Ando essa branca aqui do meio pra fora, mas o próximo vídeo vai ser as costas, tá bom? Eu ponho na sequência. Ando essas 2 brancas e uma branca aqui, ó, do meio. Da base, quer dizer, da base, puxo. Agora, eu vou colocar 2 brancas ainda. Tá saindo na branca da base, entro na branca aqui, ó, do meio com 2 brancas. Puxo. Ando essa branca da base e saio essa branca aqui do meio. Saio nessa branca aqui do meio, puxo. Ó, agora, a junção dos 2 coraçãozinhos, eu vou colocar uma única pérola, que vai ser uma branca, tá saindo na branca aqui do meio, né, ó. E vou entrar nessa vermelha da base, da bandinha de cá, do meu coração, ó. Vou colocar uma única pérola branca, ó, que é pra fazer a junção das 2 bandinhas. Puxo. Ó, aqui já fechou a minha lateral, tá? Falta eu fechar aqui pra começar a trabalhar só o meio. Então, coloquei uma única pérola, puxei, ó. Aqui fica uma sequência de 4 pérolas alinhadas aqui embaixo. Ando essa vermelha aqui da base do lado de cá. Não é difícil de fazer, tá? Esse coraçãozinho, mas tem que ter paciência, fazer com calma. Aqui, ó, nos 3 pontinhos tem como reduzir a velocidade do vídeo, ou vocês voltam um pedacinho, tá? Que dá certo. Vou andar essa branca do meio do lado de cá, essa branca solitária que eu acabei de colocar, e uma branca da banda desse lado aqui, onde eu vou começar a trabalhar agora. Então, resumindo, eu ando essas 3 pérolas brancas aqui, ó.
tá? Agora eu vou colocar duas brancas. Tá saindo na branca da base, entro na branquinha solitária aqui, ó, com duas brancas. Aqui é a branquinha solitária aqui do meio. Puxo. Agora ando essa branca da base e saio essa branca aqui do meio pra fora. E agora eu vou colocar, calma aí que meu fio deu um nó, pegar fio grande é por causa disso, que às vezes acaba acontecendo de fazer um nó. Agora eu vou colocar novamente duas brancas, aqui eu tô trabalhando mais a pomba, né? Então, tá saindo na branca do meio, entro na branca da base aqui, ó, com duas brancas. Puxo, e esse chaveirinho é lindo pra dar de presente. E eu vou fazer um porta-álcool, né, com as capinhas pra bisnaguinha, né, de álcool, também com esse mesmo emblema e com essa mesma pomba que já me pediram, tá? Quem quiser que eu faça aí também, né, ajuda a reforçar aí nos comentários. Pergunta se vocês... mencionem aí se vocês também querem que eu faça. Ó, puxei. Vou sair nessa branquinha aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. É que meu fio fez um nó aqui. Mas eu vou andar essas duas brancas que eu acabei de colocar. E essa branca aqui, ó. Da minha base. Saindo aqui na branca da base. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó, colocando uma vermelha e uma branca. E vou entrar na branca do meio, com uma vermelha e uma branca. Puxo, ando essa branca da base e saio essa vermelha aqui do meio pra fora. E vou colocar duas vermelhas. Tá saindo na vermelha aqui do meio, entro na vermelha aqui da base, ó, com duas vermelhas. Puxo, saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Também puxo. Ando essas duas vermelhas e essa vermelha aqui da base. Puxo também. E vou colocar novamente duas vermelhas. Tá saindo na vermelha da base, entro na vermelha aqui do meio, ó, com duas vermelhas. Puxo. Quem quiser ver o porta-álcool com esse símbolo também, falem aí pra mim, tá, gente? Que eu tento fazer. Vou andar essa vermelha da base e vou sair essa vermelha do meio, ó, aqui pra fora. Deixem aí nos comentários, tá? É muito importante a opinião de vocês aí pra mim. Vou colocar duas vermelhas e vou entrar nessa vermelha aqui, ó, da minha base, com duas vermelhas. E puxo meu fio. Como é que ele enroscou aqui? Puxo, ó, já tá dando formato, tá vendo? A pomba. Saio nessa vermelha da base aqui pra fora. Ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha aqui da minha base. Aí eu vou tá saindo na vermelha da base aqui, né? A última aqui dessa fileira. Vou colocar uma vermelha e uma branca e vou entrar na vermelha aqui do meio. Primeira vermelha, depois a branca. Puxo. Saio nessa vermelha da base e vou parar nessa vermelha que eu acabei de colocar. E vou colocar três pérolas vermelhas. Aí, eu vou colocar três pérolas vermelhas. E nessa última aqui, né, do meio aqui, dessa fileira, ó, tem duas voltadas pra cá. Nessa onde eu coloquei a vermelha e a branca. Na vermelha que eu acabei de colocar, eu coloco três pérolas vermelhas e saio nela mesma. Agora, eu vou parar minha agulha nessa primeira vermelha aqui, ó, do lado de dentro. Ó, na primeira da base aqui do lado de dentro. Porém, eu vou dar uma viradinha aqui, né, no meu coração. E vou colocar... eu vou colocar, tá? Então, na primeira, ó, do lado de dentro, eu virei, tá? Tava assim,
meu coração, eu só virei assim, dessa forma. Então, eu vou colocar 2 vermelhas agora e uma branca. Ó, e uma branca, 2 vermelhas e uma branca. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio, eu entro com 2 vermelhas e uma branca. Agora, até o meio, vai ser tudo branco. Ó, ficando assim. Volto a minha agulha dentro dessas 2 vermelhas e da branca que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui, ó, da minha base. Gente, tá chovendo muito aqui em São Paulo. Não sei se vocês estão ouvindo os pingos aí no vídeo, me desculpem. O barulho, né, da chuva. Dizer que cidade vocês estão assistindo esses vídeos. Pode deixar aí nos comentários embaixo da onde vocês são, que cidade vocês estão assistindo esse vídeo, que estado, né? Tá saindo nessa branca aqui da base. Entro na branca do meio, ó, com 2 brancas. Até o meio aqui, ó, vai ser tudo branco. Então, coloco 2. Ando essa branca aqui, ó, da base. Ó, ando ela. Saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora. E vou colocar 2 brancas. Pego 2 brancas, tá saindo na branca do meio, entro na vermelha, ó, da... Coloco 2 brancas, entro na vermelha da base e saio nessa branca aqui do meio pra fora, ó. Tudo branco, até o meio é tudo branco, tá? Se der algum erro aqui no vídeo, vocês sabem que é tudo branco. Tô andando as 2 brancas e a vermelha da base. Tá saindo na vermelha da base, vou colocar 2 brancas e vou entrar nessa branca aqui, ó, do meio, com 2 brancas. Então, até o meio é tudo branco. Ando essa vermelha da base, saio nessa branca aqui do meio. Aqui meu fio tá grande, tem hora que ele enrosca. Ó, saí na branca do meio. Vou colocar 2 brancas e vou entrar, ó, na vermelha da base. Tudo branco. Saio aqui, ó, na branca do meio. Puxo. Vou andar essas 2 brancas que eu acabei de colocar e essa branca aqui da base. Puxo. Vou colocar 2 brancas. Entro na branca aqui do meio. Puxo. Puxo. Ando essa branca da base e saio essa branca aqui do meio pra fora. Puxo. Vou colocar 2 brancas. Entro na branca aqui, ó, da minha base, né? Com 2 brancas. E puxo. O fio tá grande, desculpa aí, gente. E puxo, ó, tudo branco, tô vindo, ó, dali até aqui, assim, ó, mais ou menos, tudo branco. Saio nessa branca aqui do meio pra fora, puxo meu fio. E vou andar essas 2 brancas que eu acabei de colocar, uma branca aqui, ó, da minha base. Porém, aqui é a junção já das 2 bandinhas do coração, né? O lado direito com o lado esquerdo. Então, agora eu vou andar uma pérola branca da base do lado de cá. Aqui embaixo, no centro aqui, eu ando só uma. E vou colocar uma pérola branca. Uma única pérola branca. E entro nessa branca aqui do meio da banda de cá onde eu tô trabalhando. Puxo. Ó, como já tá ficando lindo, né? Agora, eu ando essas 2 brancas aqui de baixo. Lembrando que me pediram muito esse coraçãozinho, não foi só uma pessoa, foi mais de 3. Então, eu não lembro o nome delas, que uma foi pelo Facebook, outras foram pelo WhatsApp, umas foi pelo Messages, então eu não lembro. Ó, saio nessa branca solitária que eu acabei de colocar, mas quem me ajudou com o gráfico aqui foi a Daphne, né, e a Glória Pacheco, aí dos grupos do WhatsApp que eu participo, né,
Elas sempre estão me ajudando com os gráficos, me apoiando, sou grata a elas também. E a vocês que assistem e pedem, né, pra mim estar ensinando aqui também. Então, tá saindo na branca solitária, coloquei 2 brancas e tô vindo pra banda de cá, ó. Na base, né, nessa base aqui, na bandinha de cá. É que tem gente que é bom com gráfico, né, de elaborar gráficos. Eu sou mais boa de reproduzir os gráficos, dizendo assim, né? Ele só mandou gráfico, eu consigo só olhando fazer, né? Agora, criar mesmo gráfico, eu nem sempre consigo. Tô saindo nessa branca solitária que eu coloquei aquela hora. E vou andar essas 2 que eu acabei de colocar e uma branca aqui, ó, da base de cá. Eu ainda vou continuar tudo branco aqui, gente, tudo branco. Eu acho que é a última fileira que a gente vai utilizar a pérola branca. Ó, tá saindo na branca da base, coloquei 2 brancas, vou entrar nessa branca aqui do meio. Puxo. Ó, puxo. Ficando assim. Um lado, a asinha da pomba é mais fina e o outro é um pouquinho mais grossa. Então, vou andar essa branca da base e vou sair essa branca do meio aqui pra fora. Puxo novamente, ó. Duas brancas. Tá saindo na branca do meio, entro na branca da base com 2 brancas. Puxo. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Vou andar essas 2 que eu acabei de colocar e uma branca aqui, ó, da minha base. Quem gostou, deixa o joinha aí, compartilhem, comentem. E lembrando que os anúncios aí não sou eu que coloco, é a própria plataforma do YouTube. Quem puder não pular, assistir para me ajudar, fico muito agradecida. E deixar o joinha aí bonitinho aí pra mim. Sou muito grata a todos que me ajudam, que me apoiam aqui no meu canal. Tá saindo na branca aqui da base, né? Aqui. Então, eu vou colocar 2 brancas agora. É tudo branco, até o final aqui vai ser tudo branco. Tá saindo na branca da base, coloco 2 brancas e entro aqui, ó, na branca do meio, com 2 brancas. Puxo. Aperto bem aqui meu nariz, não sei que tá dando nó toda hora. Aperto bem. Eu até reduzi o tamanho dele pra não tá dando nó toda hora. Toma aí, gente. Daí, entro nessa branca aqui do meio, né? Puxo. Vou andar essa branca da base, sair essa branca do meio aqui novamente. Vou colocar 2 brancas. Ó, 2 brancas e entro nessa branca aqui da base, né? Com 2 brancas, puxo. Saio nessa branca do meio aqui pra fora. Vou andar novamente essas 2 brancas e a branca aqui da minha base. Vou colocar 2 brancas. Ó, coloco 2 brancas. Tá saindo na branca da base, coloco 2 brancas, entro na branca aqui do meio, puxo, ando essa branca da base, saio na branca aqui, né, do meio pra fora. Agora, eu vou colocar 2 vermelhas. Agora, branco não vamos utilizar mais, tá? Somente vermelha. Então, tá saindo na branca do meio, vou colocar 2 vermelhas e andar na última da base aqui, ó. Puxo, ficando assim. Agora, eu ando essa branca do meio aqui, ó, sentido do lado de dentro do meu coração e vou parar nessa primeira vermelha aqui. E vou virar o meu coração, que agora vai ser tudo vermelho, tá? Então, vou colocar 3 pérolas vermelhas. Nessa vermelha mesmo, onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com a agulha. Ó, 3 vermelhas, entro nessa primeirinha aqui, ó, do lado de dentro, né, da base. Na primeira, ó, ficando assim. Volto a agulha, ó, dentro dessas 3 vermelhas que eu acabei de colocar e uma branca aqui da minha base. E vou colocar 2 vermelhas. Coloco 2 vermelhas. Tá saindo na branca da base, entro nessa vermelhinha aqui do meio, ó, com 2 vermelhas. Puxo, branco não vai usar mais por enquanto, tá? Não, por enquanto não, agora só nas costas, né?
vou andar essa branca da base e vou sair essa vermelha, tá saindo na vermelha do meio. Vou colocar duas vermelhas e vou entrar na branca da base, ó. Até o final aqui vai ser tudo vermelho, não vamos utilizar mais a branca. Saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora, puxo, ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e a branca da base, puxo e coloco duas vermelhas. E entro na vermelha do meio, ó, tá saindo na branca da base, entro na vermelha do meio aqui com duas vermelhas. Puxo, ando essa branca da base e saio nessa vermelha. Então, tá saindo nessa vermelha do meio, vou colocar duas vermelhas e vou entrar na branquinha aqui da base, né? Assim, eu vou fazer até eu fechar esse coração, ó, porque o desenho da pomba já tá definido aqui no meio do coração, né? Agora, eu vou andar essas duas que eu acabei de colocar, a branquinha aqui, ó, da minha base. E no próximo vídeo, eu vou ensinar as siglas, né? Que tem na inicial IURD, né? Quem quiser acompanhar, se inscreva aqui no canal e fica ligadinho aqui nos vídeos. Tá saindo na branca da base, vou entrar na vermelha aqui, ó, do meio e puxo. Agora, eu vou andar essa branca da base, sai essa vermelha aqui do meio. Aqui, bem dizer, eu tô contornando a pombinha, né? Ó, tá saindo na vermelha aqui do meio. E vou entrar na branca da base já da banda de cá, ó. Com uma única pérola. Que aqui é a junção, ó, das duas bandinhas do coração. Ando essa branca aqui do meio. Aí, ando essa branca aqui do meio. Vou sair nessa vermelhinha aqui, ó. E vou andar agora essa vermelha solitária que eu acabei de colocar e a branquinha. Então, eu ando essa vermelha solitária e uma branquinha da base de cá, ó. Ando essas duas pra dar sequência aqui, né? Não, tô na outra banda agora, trabalhando a outra bandinha aqui do coraçãozinho. Opa, desculpa. Coçar meu braço, acabou saindo do ângulo aqui. Agora, eu vou colocar duas vermelhas e vou continuar, ó. Colocar duas vermelhas, entro na vermelha solitária aqui, ó. Tô saindo na branca da base, coloquei duas vermelhas, tô entrando aqui na vermelhinha solitária aqui do meio. Puxo, ando essa branca da base e saio nessa vermelha aqui do meio. E vou colocar duas vermelhas. E entro na branca aqui da base. Saio nessa vermelha do meio novamente. Ando essas duas que eu acabei de colocar e uma branca aqui, ó, da minha base. Vou colocar duas vermelhas. E daqui a pouco é a última fileira. E tá saindo na branca da base. Entro na vermelha do meio aqui, ó, com duas vermelhas. Puxo. Saio nessa vermelha da base e nessa vermelha do meio aqui pra fora. Vou colocar duas vermelhas. Até o final é tudo vermelho, gente. Ó, vermelha do meio, entro na branca da base com duas vermelhas. Saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. Ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e a branca da base. Coloco duas vermelhas. Que agora é tudo vermelho. Olha que lindo que ficou. E entro na vermelha aqui do meio, ó. Tá saindo na vermelha, na branca da base. Coloco duas vermelhas e saio na vermelha do meio. Ando a branca da base, saio nessa vermelha aqui, ó. Do meio. E vou colocar duas vermelhas. Ó, duas vermelhas. E entro na vermelha, tá saindo na vermelha do meio. Entro na última vermelha aqui da base, ó, com duas vermelhas e puxo. Agora, eu vou parar nessa segunda pérola aqui, ó. Ando essa vermelha aqui do meio pra fora, puxo, viro aqui meu coração. De vez eu parar na primeira, agora eu vou parar na segunda pérola, ó. Tá a pontinha virada pra dentro. Eu tô parando na segunda, ó. Primeira,
na segunda. Puxo. Agora eu vou colocar 3 pérolas vermelhas e nessa mesma que tá saindo meu fio, eu vou entrar com a agulha e com as pérolas, né? Ó, na segunda, tá? Então, eu coloco 3 pérolas vermelhas e entro nessa segunda aqui mesmo e puxo. Essa é a última fileira. E saio nessa vermelha do meio pra fora e vou colocar 2 vermelhas e vou entrar na vermelha da base. Ó, entro na vermelha da base. Saio nessa vermelha do meio aqui, ó, pra fora. Caminho com o meu fio nessas 2 vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha da minha base. E vou colocar novamente 2 vermelhas. E vou entrar na vermelha do meio, tá saindo na vermelha da base. Coloco 2 vermelhas, ó, e entro nessa vermelha do meio. Puxo, saio nessa vermelha da base e nessa vermelha do meio pra fora. Puxo, ando essas 2 vermelhas que tá saindo no meio e entro aqui, ó, na base com 2 vermelhas e puxo. Saio essa vermelha do meio, ó, aqui pra fora. Puxo. Deixe meu joinha aí, gente, antes que vocês esqueçam, deixa o joinha. Quem quiser, deixa um comentário. Ajudem a divulgar os vídeos aqui do meu canal, compartilhar. Já tô chegando quase a 20 mil inscritos, com a ajuda de Deus e de vocês, né? Então, vamos fortalecer aqui o canal, pra me chegar a 100 mil inscritos. Ó, vou andar essas 2 vermelhas que eu acabei de colocar. Essa vermelha da minha base, que agora é a junção do meinho do coraçãozinho. E vou andar essa vermelha da banda de cá, ó. E agora, eu vou colocar uma única pérola vermelha, que é a junção das 2 bandinhas. Então, tá saindo na vermelha da base do lado de cá, entro nessa vermelha do meio da banda de cá. Pra fazer um lado dar a mão pro outro, né? Agora, eu ando essas 2 vermelhas aqui daqui. Agora, eu vou andar essa vermelha de baixo, essa outra de cá. E essa vermelha solitária que eu acabei de colocar, ó. Dessa forma, puxo. Lembrando que aqui nas configurações, gente, tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo, ficar mais lento e assim facilitar o aprendizado. Então, tá saindo na vermelha do meio, entro na vermelha da base com 2 vermelhas do lado de cá. Essa é a última fileira. Saio nessa vermelha solitária aqui que eu acabei de colocar. E ando essas 2 que eu coloquei agora. E vou andar essas 2 que eu acabei de colocar e uma vermelha da minha base. Vou colocar novamente, ó, 2 pérolas vermelhas. Desculpei algum erro, tá, gente? Algum barulho. E vou entrar nessa vermelha do meio, ó. Tá saindo na vermelha da base, coloquei 2 vermelhas e ando na do meio. Ando essa vermelha da base e saio essa aqui, ó, do meio. É as últimas pérolas aqui pra terminar o nosso coração. Vou colocar 2 pérolas vermelhas, tá saindo na vermelha do meio. Entro na vermelha da base, ó, com 2 vermelhas. Saio nessa vermelha do meio aqui, ó, pra fora. Ando essas 2 vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha aqui do meio. E vou colocar 2 vermelhas, saindo na vermelha da base, né? Vou colocar 2 vermelhas, entro nessa vermelha aqui do meio e puxo. E aqui já finalizou o nosso coração. Tô saindo nessa aqui pra fora. E eu vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui. Pra fazer meu arremate, né? Eu caminho com meu fio em alguma outra pérola aqui. Ah, eu mostrei o acesso de chaveiro, mas o acesso eu vou pôr só no próximo vídeo, né? Onde eu vou ensinar as costas, né, desse coração aqui. Aqui, gente, eu não vou arrematar muito, porque ainda tem as costas. Ó, como ficou. Ó, lindinho, né? Um idêntico ao outro, tá? Aí, depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer as costas, que é IURD, tá? Então, fique ligadinho aí, até o próximo vídeo aqui do canal Chaveiros Nise.
Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Crédito à artesã Glória Pacheco e a Daphne, tá bom? Obrigada a vocês, um beijo. E muito obrigada às meninas aí que me ajudam com o gráfico, apoiam aqui o meu canal. Quem tiver sugestões de vídeo, mande aqui nesse WhatsApp também. Um beijo a todos, até a próxima videoaula aqui do canal Chaveiros.